Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho de como foi lá na AIMA, na minha entrevista, e vou dizer para vocês quais foram os documentos que eles pediram para mim e provavelmente pediram para todo mundo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo que quer saber dessas informações e não deixe de curtir esse vídeo. Então vamos comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Não repara na minha voz, porque eu tô um pouco, assim, meio gripada. Não sei se é um pouco porque a gente acabou de entrar aqui na primavera. E aí eu acho que tô com um pouco de alergia também. Mas não reparem na minha voz. Então vamos lá. Vou contar pra vocês o motivo da gente não ter ido na nossa viagem que a gente tava tanto esperando. Acho que foi no início de janeiro, eu e o Natan, a gente sabia que tinha férias para pegar e eu já tinha me programado para pegar junto com ele. E o que aconteceu? A gente pegou, comprou nossas passagens, fizemos o nosso agendamento com a excursão que a gente ia fazer e a gente ia para o Marrocos. Compramos as nossas passagens e demos a entrada lá na excursão, não pagamos o valor total, só demos ali um valor de simbólico até, de entrada, e a gente tinha comprado as nossas passagens, isso já em janeiro, né? E eles não tinham ainda, né, a AIMA ainda não tinha divulgado nada, se ia começar a chamar o pessoal ou não, então a gente não sabia ainda o que ia acontecer. Até então, a gente tava naquela incerteza ainda, né? Só que como eu e o Nathan, a gente tinha férias pra pegar, a gente queria passear, a gente queria sair, e até mesmo porque também o nosso aniversário de casamento tava chegando, a gente queria fazer alguma coisa. Aí, o que aconteceu? Quando foi no dia 27 de fevereiro, a AIMA nos enviou um e-mail. Na verdade, antes disso, né, a gente depois acho que a AIMA mandou alguma coisa assim, e a gente começou a ver que estavam chamando o pessoal que tinha a residência da CPLP em formato de papel. Estavam começando a chamar essas pessoas. O que aconteceu? Quando foi no dia 27 de fevereiro, eles nos enviaram um e-mail com aquela coisa toda, né, que era para acender lá no e-mail, fazer a troca da senha e anexar os documentos lá que tinham, que precisavam. No mesmo dia que chegou o e-mail, né, o Natan, ele já fez o pagamento. Então, ele chegou em casa, ele recebeu o e-mail, já era umas 8 horas da noite, ele entrou no site, fez o meu, fez o dele e pagou. Pagou lá os 54 euros, que é mais ou menos o valor que eu não lembro, mas se eu lembrar vou deixar escrito aqui. Era 54 e alguma coisa, ele fez o meu, fez o dele e tudo ok. Quando foi no dia 6, ele já logo nos enviaram um e-mail, no caso 6 de março, com a data do agendamento. Então, tipo assim, a gente viu uma ou outra pessoa falando que tava demorando e outras pessoas falavam que tava sendo muito rápido, que tipo, numa semana você mandava e na outra já vinha um e-mail com o agendamento. Como a gente já tinha nossa viagem já, né, garantida, o que a gente fez? A gente pensou, vamos mesmo assim. Aí, né, gente, eu orei, eu pedi pra Deus, falei assim, ai Deus, que seja então antes da semana de eu ir, né, que eu ia embarcar no dia 9. Então, a nossa passagem estava comprada pro dia 9. E eu trabalhei até dia 8. E o nosso agendamento, no dia 6, chegou o e-mail com o agendamento. Aí, como chegou no dia 6, a gente enviou o e-mail para eles, se podia reagendar. Eles não responderam nada e decidiu ir mesmo assim. Só que a gente tava com o coração apertado, tava assim, preocupado se ia, né? Se a gente ia poder ficar, tipo, se ia dar tudo certo, né? Porque o que acontece? Quando eles enviaram um e-mail pra gente, o nosso e-mail ele veio bem no dia que a gente ia chegar de viagem, que seria no dia 14, que era bem a data de aniversário do nosso casamento. Então, o que acontece? Eles enviaram o e-mail com o agendamento pro dia 14, o meu era 5, o do Natan era 5h30, e o nosso voo ia chegar às 5h45. Aí a gente pensou, vamos enviar o e-mail, vamos ver se eles respondem. Eles não responderam o e-mail da gente. Aí a gente pensou, vamos mesmo assim. E fomos pro aeroporto. Só que chegando lá, a gente se perdeu dentro do aeroporto, porque imagina, era a nossa primeira viagem, né, gente? Isso é compreensível.
A gente só veio para Portugal, a gente nunca mais tinha viajado de novo. Então, eu acho que todo mundo já deve ter perdido uma vez um avião assim, né, gente? Tipo, a gente achou que ia dar certo, mas tudo foi calhando para que desse assim, sabe, uns pequenos errozinhos que não desse certo, porque também é, a gente comprou as passagens com a EasyJet e a EasyJet vivia trocando os horários. Então, tipo, era para 7 horas da manhã, depois era para 7h10, depois era para. E eles, na noite anterior, eles tinham mudado o voo, o horário. E quando era de manhã, de madrugada, eles trocaram o horário e a gente não viu. Então a gente chegou lá atrasado, sabe? A gente, tipo, contou que ia dar tempo e não deu tempo. A gente tentou até comprar uma passagem ali na hora, mas a gente viu que não valia a pena comprar porque ia sair mais caro para cada pessoa do que a gente ia pagar a nossa viagem. Então, tipo, a gente pensou, não, mais vale a gente não ir, ficar por conta da CPLP, porque se a gente tivesse ido, a gente não ia chegar no horário, que era o nosso horário, apesar que eles falam que marcam um horário, mas você chega lá 2 horas antes, você pode ser atendido, né, ficando na fila, porque eles dão um horário, mas eles não atendem no teu horário, eles atendem por ordem de chegada. Então, se você chegar, o teu horário, o meu era 5, a gente chegou lá, era 2h50, a gente foi atendido 5h30 da tarde. A gente saiu de lá, era mais de 5h30 da tarde. Então, creio eu, né? A gente não sabe, porque a gente não sabe até que horas eles estão atendendo, até que horas eles estão deixando o pessoal entrar na fila. Apesar que me falaram muito que tem gente sendo atendido tipo 10 horas da noite, isso em Lisboa, né? Porque o nosso foi lá, porque quando eu acho que eu acho que tem a ver com o lugar que você deu a entrada na sua CPLP, você é chamado, né, nessas regiões assim. Eu fui em Lisboa junto com o Natan, né? A gente deu a nossa entrada lá, já logo assim que a gente chegou. E então o nosso endereço estava de lá, que a gente deu para eles. Os nossos amigos já foram aqui em Orem, porque quando eles deram entrada eles estavam aqui em Leiria já. Eu acho que tem a ver alguma coisa assim. Já o do meu sogro já é lá pra Beja. Não sei aonde que fica, eu sei que é quase chegando no Algarve já. Passa Setúbal lá pra baixo. E só que o do meu sogro ele é o contrário, né? Ele não tinha nenhum título de residência porque ele veio com visto de aposentado, mas ele não conseguia agendamento porque a AIMA não respondia. Mas, enfim, os documentos que a gente levou lá no dia da entrevista foi isso. A gente levou os nossos passaportes, né? Porque isso é o único documento que a gente tem aqui. Levamos o nosso contrato de trabalho, levamos 3 vencimentos do nosso trabalho e levamos também a cópia do título de residência, levamos também impresso já, né? Para garantir a prorrogação, a lei da prorrogação. Levamos o que mais? E 2 dias antes, eu acho, se eu não me engano, eu falei, porque assim, a gente tem o contrato de trabalho aqui, mas não estava nas finanças. Ela fez um contrato com nós, mas não está nas finanças. No site, naquele que eles mandaram pra gente, a gente colocou o nosso contrato que ela fez com a gente. A gente digitalizou e enviamos aquele contrato. Só que lá na entrevista da AIMA, a gente levou o nosso. Daí a gente decidiu ir na junta de freguesia e pegar o atestado de morada. Que lá simplesmente eles só estão pedindo isso, tá? Eles não pedem contrato, eles pedem atestado. Então, o do atestado da junta de freguesia já vale. E a gente levou esse. E lá na hora ele só confirmou. Levei também os 2 e-mails. Eu levei o impresso do agendamento, porque eu tive que mostrar pro homem que tava lá de segurança, porque ele só tava deixando entrar quem realmente tinha o agendamento. Na hora lá ele me pediu o e-mail que foi feito o pagamento, porque lá tem tipo um códigozinho que é o que ele vai colocar lá para abrir o teu processo. Ele abriu o processo, verificou lá os meus documentos, viu que batia alguma coisa, se tivesse alguma coisa que tava meio que, né, ele pergunta, e demais tava tudo ok.
pelo menos pra mim tava tudo ok, pro meu esposo também tava tudo ok. E simplesmente eles só mandou a gente pra um outro lugarzinho ali, que é já logo ali do lado, já tinha o pessoal, né, que tirava foto e pegava digital. Escrevemos a nossa assinatura ali, assinamos, fizemos a foto e a digital. Só isso. E foi muito rápido, assim. A gente ficou lá 2 horas e meia esperando. Foi muito rápido o atendimento, mas na fila de espera demorou. Então, basicamente é isso, gente. Levem tudo que vocês tiverem de documentos, assim. Se você trabalha por conta própria, leve um comprovativo, leve o meio de subsistência de vocês, um extrato bancário dos últimos 3 meses. E é isso. Foi basicamente por isso que a nossa viagem não rolou, não deu certo. Eu ia para o Marrocos, a gente estava já, né, desde janeiro que a gente comprou a passagem, a gente estava ali, né, com a passagem já comprada. Conversamos com a mulher que faz a excursão, pagamos a entrada para ela e tava tudo ok. Só que até então não tinha nada desse negócio aí que ia sair a CPLP. Só que como saiu, eu vejo por um lado assim, não deu pra gente ir, porque se eu tivesse ido, eu poderia ter problemas agora para arrumar um agendamento, porque você, né, sabe como é que aqui tá em Portugal nessa questão de agendamento, assim, da AIMA. Tá muito difícil, gente. Você manda e-mail, eles não respondem. Você liga, eles não atendem. Então, tá bem complicado. Eu esqueci de mencionar antes ali, nos documentos, eu também peguei o antecedentes criminais do Brasil e anexei lá, porque eu acho que lá pede antecedentes criminais. Então, lá tá... os antecedentes criminais a gente colocou o do Brasil. Já vi casos de pessoas que pediram lá na hora para a pessoa mostrar o daqui, de Portugal, mas o de Portugal você não consegue pegar. Parece que você só consegue pegar se for lá num outro negócio, mas tem que pagar e no site ali do Brasil não precisa. Esse eu anexei, levei também impresso e pronto. Então é isso, pessoal. Acho que não tem muito o que falar aqui. Simplesmente só, né, tô falando assim um pouco do que aconteceu no dia da minha viagem. E por que eu tive que voltar lá para Lisboa de novo naquele dia, né? Porque eu deixei um videozinho já ali, que foi isso, né? Eu tive que ir pro agendamento. E eu vejo assim, não aconteceu, mas vai ter outras coisas e vai dar tudo certo. Eles falaram que até junho eles têm que entregar, eles vão entregar. Já recebi um e-mail de confirmação que eu estive lá. Então, assim, provavelmente eu espero que esse cartão chegue logo até no mês de junho, porque querendo ou não, depois disso a gente vai estar com nossa autorização vencida. Claro que a gente tem ali o comprovativo que já comparecemos, mas do jeito que eles são aqui, com essas questões assim, né, gente, é complicado, né? Podem ficar embaçando ali essas coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido, assim, esclarecedor, porque eu acho que, na verdade, nessa parte, assim, ela não é tão burocrática, só é meio chatinha, mas tá bem simples, não tem muita coisa o que, né, fazer ali em questão de ir até lá na AIMA, porque é muito simples, gente. E lá eles, até mesmo no e-mail, eles já ensinam como é que você faz e pronto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem comigo até no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!